Depois de ser abandonada pelo homem que prometeu amá-la para sempre, Elisa vaga sem rumo com o filho pequeno nos braços, ferida, humilhada e sem ter para onde ir. Em uma estrada esquecida do interior, ela encontra um sítio antigo, aparentemente vazio, onde decide passar apenas uma noite. Mas o que ela não imaginava era que aquele lugar carregava marcas profundas do passado e que, ao cruzar aquele portão enferrujado, ela ficaria cara a cara com uma verdade capaz de mudar sua vida para sempre. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar essa história emocionante até o fim. Elisa apertava o filho contra o peito, como se aquele pequeno corpo fosse a única coisa ainda firme no meio do desmoronamento da sua vida. O menino, Samuel, de apenas 8 meses, respirava com dificuldade por causa do choro recente e dormia num sono leve, daqueles que parecem mais cansaço do que paz. A tarde já estava caindo quando ela saiu da rodoviária com uma bolsa velha pendurada no ombro, uma manta fina cobrindo o bebê e os olhos vermelhos de quem já tinha chorado além do limite. Ela não sabia exatamente para onde ir, só sabia de onde precisava fugir. Naquela manhã, Roberto, o homem por quem ela havia largado quase tudo, tinha fechado a porta na sua cara sem o menor remorso. Ele nem sequer teve coragem de olhar nos olhos dela quando disse, seco, que não podia mais sustentá-la, que estava cansado daquela vida apertada, que o menino só tinha trazido problemas e que ela precisava entender que amor não enchia barriga. Foi a última frase que mais rasgou Elisa por dentro, porque durante anos foi justamente esse amor que a fez suportar humilhações, promessas quebradas e ausências que sempre vinham acompanhadas de desculpas. Ela ainda tentou pedir calma, perguntou aonde iria com uma criança tão pequena. Disse que podia trabalhar, que dava um jeito, que bastava ele não expulsá-la daquele jeito. Mas Roberto já estava decidido. Havia outra mulher. Elisa não precisava ouvir aquilo para saber. A roupa nova, o perfume diferente, o jeito apressado e cruel com que ele arrumava suas coisas numa sacola e colocava na calçada já gritavam essa verdade antes mesmo que ele falasse. Quando ela saiu dali, sentiu na pele uma vergonha funda daquelas que queimam, não pelo fim, mas pela forma, pela pobreza exposta, pelo desprezo, por perceber que tinha sido substituída como se fosse um peso velho. Ela andou sem direção por uma estrada de terra depois de pegar carona até a entrada de um povoado onde ninguém a conhecia. O sol estava descendo atrás dos morros e o vento começava a ficar mais frio. A sola da sandália já tinha machucado seu pé e cada passo parecia puxar um pedaço da sua força. Samuel acordou chorando de fome e Elisa sentou num tronco caído à beira da estrada para amamentá-lo. Enquanto o bebê mamava, ela olhava o vazio à frente e tentava não pensar em nada porque pensar doía. Lembrou da mãe, morta há 3 anos. Lembrou do pai, que a tinha expulsado de casa quando descobriu a gravidez e disse que filha sua não seria encosto de homem. Lembrou do tempo em que ainda acreditava que a vida podia melhorar. Lembrou de um rapaz do passado, um amor antigo, daqueles que o coração nunca esquece por inteiro, mesmo quando a vida obriga a seguir. Por um instante, o nome dele atravessou sua mente como um vulto, Augusto. Mas Elisa afastou a lembrança com tristeza. Aquilo era outra vida, outro tempo, outro mundo. Quando Samuel terminou de mamar, ela o colocou no ombro e voltou a andar, até que viu do outro lado de um cercado tomado pelo mato, um portão velho de madeira pendendo de lado. Atrás dele, um caminho estreito levava a um sítio antigo. A casa grande, de varanda comprida, parecia abandonada havia anos. As janelas estavam fechadas, o telhado manchado de umidade e o terreiro tinha mato alto em vários cantos. Mesmo assim, havia algo estranho naquele lugar. Não era exatamente abandono. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando alguém voltar. Elisa hesitou. Invadir propriedade dos outros era perigoso. Mas a noite estava chegando, o bebê precisava de abrigo, e ela já não tinha mais escolha. Empurrou o portão com cuidado, e o rangido ecoou pelo silêncio daquele fim de tarde como um aviso. Cada passo no terreno fazia o coração dela bater mais forte. Ela chegou até a varanda, viu uma rede embolada num canto, um banco de madeira, um vaso quebrado no chão e uma porta lateral entreaberta. Chamou baixinho, quase sem voz.
Ninguém respondeu. Chamou de novo, agora um pouco mais alto. Nada. Então entrou. O cheiro de casa fechada tomou conta de tudo. Havia móveis cobertos com lençóis antigos, retratos tortos nas paredes, uma cristaleira empoeirada e, sobre uma mesa, um lampião enferrujado. Elisa andou devagar, com medo, mas também com uma sensação que não sabia explicar, como se aquele lugar não fosse completamente estranho, como se já tivesse estado ali em algum sonho antigo. Encontrou uma cozinha simples, um fogão a lenha, algumas panelas esquecidas e um filtro de barro ainda no canto, vazio. No quarto dos fundos havia uma cama com colchão velho, mas inteiro. Para quem não tinha nada, aquilo parecia um milagre. Ela fechou a porta, limpou a cama com a barra do vestido e deitou Samuel com cuidado. O bebê se mexeu, resmungou e voltou a dormir. Elisa sentou ao lado dele e, pela primeira vez no dia, deixou o corpo cair. As mãos tremiam, a cabeça doía, o silêncio pesava. E então ela chorou. Chorou baixinho para não acordar o filho. Chorou pelo abandono, pela fome, pelo medo do amanhã, pela solidão que parecia não ter fim. Chorou como quem tentava tirar de dentro do peito tudo o que estava apodrecendo ali havia tempo demais. Depois de alguns minutos, enxugou o rosto e decidiu procurar qualquer coisa que pudesse servir para aquela noite. Talvez um cobertor, talvez água, talvez alguma comida esquecida. Voltou para a cozinha e abriu armários antigos, quase todos vazios. Em um deles, encontrou um pote de arroz cru endurecido pelo tempo e um pacote rasgado de sal. Em outro, um pano dobrado e uma caixa de fósforos úmida. Já estava prestes a desistir quando ouviu um barulho vindo da sala. Um som seco, como madeira estalando sob o peso de alguém. Elisa congelou. Seu coração disparou com tanta força que parecia bater no pescoço. Ela ficou imóvel, escutando. O som veio de novo. Passos, lentos, pesados, vindos da varanda para dentro da casa. Elisa correu até o quarto, pegou Samuel no colo e encostou-se na parede, tentando controlar a respiração. Os passos pararam na sala. Depois, uma voz masculina, grave, surpresa e, ao mesmo tempo, firme, cortou o silêncio da casa antiga. Quem está aí? Elisa sentiu o corpo inteiro gelar. Não respondeu. A voz veio outra vez, agora mais perto. Eu perguntei quem está aí. O assoalho rangeu do lado de fora do quarto. Elisa abraçou Samuel com mais força, como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro. A maçaneta girou devagar. A porta se abriu só um pouco, e a luz fraca do entardecer desenhou a silhueta de um homem alto, bem vestido, parado na entrada. Por um segundo, nenhum dos dois conseguiu falar. Elisa arregalou os olhos. O ar lhe faltou, porque aquele rosto, mais maduro, mais marcado e mais imponente, era impossível de confundir. Era Augusto. O mesmo Augusto que um dia jurou voltar por ela. O mesmo homem simples que partiu anos atrás, sem saber da maior verdade da vida dela. Só que agora ele não parecia mais o rapaz humilde de antigamente. Havia elegância no corte do terno, firmeza no olhar, e algo nele denunciava que a vida o tinha transformado em alguém muito maior do que ela jamais imaginou. Augusto também estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos desceram devagar do rosto de Elisa para o bebê em seus braços, e quando ele tornou a encará-la, a voz saiu baixa, rouca e carregada de espanto. Elisa! Ela tentou dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Augusto deu mais um passo à frente, sem conseguir esconder a confusão. O que você está fazendo na minha casa? Elisa sentiu as pernas vacilarem, sua boca secou. Minha casa. Então aquele sítio antigo era dele. Antes que ela encontrasse coragem para responder, Samuel acordou e começou a chorar. Augusto olhou para a criança mais uma vez, e seu semblante mudou de um jeito estranho, como se uma lembrança esquecida tivesse acabado de ser arrancada do fundo da alma. Ele fixou os olhos no rosto do bebê, depois nos olhos de Elisa, e perguntou algo que a fez perder o chão de vez. Esse menino, quantos meses ele tem? Elisa sentiu o mundo encolher dentro daquele quarto apertado. O choro de Samuel parecia ainda mais alto por causa do silêncio pesado entre ela e Augusto, e por um instante ela teve a impressão de que o passado inteiro tinha voltado para cobrá-la ali, de uma só vez. As mãos dela apertaram o bebê com cuidado, num gesto quase instintivo de proteção, enquanto os olhos de Augusto permaneciam fixos na criança,
como se procurassem nela alguma resposta que o coração já começava a temer. Elisa engoliu em seco e tentou recuperar a voz, mas a garganta estava travada pela vergonha, pelo medo e por tudo aquilo que ela nunca conseguiu dizer. Augusto deu mais um passo, agora mais devagar, como se tivesse receio de assustá-la ainda mais, e repetiu, com a voz mais baixa, mas muito mais intensa: "Quantos meses ele tem, Elisa?" Ela desviou o olhar, olhou para o filho, depois para a janela escurecendo, procurando qualquer canto onde pudesse esconder a verdade, mas não havia para onde fugir. 8, respondeu por fim, quase num sussurro. Augusto ficou imóvel. O maxilar dele se contraiu. Os olhos se estreitaram não por raiva, mas por uma espécie de dor desconfiada. Ele fez uma conta silenciosa. Elisa percebeu isso no mesmo instante e sentiu o coração desabar dentro do peito. O passado deles tinha sido interrompido 9 meses depois de uma despedida mal explicada, abrupta, cruel demais para ser esquecida. E agora ali estava ela, carregando uma criança de 8 meses, numa casa que, por coincidência ou destino, pertencia justamente ao homem que tinha ido embora da sua vida, deixando promessas incompletas. 8 meses. Ele repetiu devagar, como quem prova o gosto amargo da própria suspeita. Elisa sentiu que precisava falar alguma coisa antes que o silêncio dissesse por ela o que ela mesma nunca teve coragem. "Eu não sabia que esse sítio era seu", disse numa tentativa desesperada de mudar a direção daquele momento. "Eu só precisava de um lugar para passar a noite. Eu ia embora amanhã cedo. Eu não queria invadir nada." Augusto continuava parado, mas agora a pergunta no olhar dele era tão nítida que ela quase podia ouvi-la. "Você acha mesmo que essa é a parte mais importante agora?" ele perguntou. A voz não saiu alta, nem agressiva. Saiu ferida. E foi justamente isso que fez Elisa baixar a cabeça. Samuel chorava, incomodado, e ela começou a balançá-lo no colo, tentando acalmá-lo também para se acalmar. O rosto de Augusto, iluminado pela pouca luz que entrava pela porta, parecia o de um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, mas completamente desarmado diante daquilo. O rapaz pobre, sonhador e impulsivo que ela conhecera anos antes tinha desaparecido. No lugar dele, havia agora um homem de postura firme, roupas caras, relógio de luxo no pulso e um peso silencioso nos ombros. Mas quando ele olhava para ela, havia algo do velho Augusto ali, o mesmo que ria fácil, que falava olhando fundo nos olhos, que prometia construir uma vida simples, porém honesta, ao lado dela. Só que a vida não tinha deixado. Ou talvez os erros deles não tivessem deixado. Elisa respirou fundo, mas antes que falasse qualquer coisa, ouviu-se o barulho de um carro chegando no terreiro. Faróis atravessaram as frestas da janela, riscando o quarto com uma luz amarelada. Augusto virou o rosto na direção da varanda e fechou os olhos por um segundo, como se aquele momento ruim tivesse acabado de piorar. "Droga", murmurou. Poucos segundos depois, uma voz feminina ecoou do lado de fora, chamando por ele com intimidade demais para que Elisa não entendesse. "Augusto, você chegou? O caseiro disse que seu carro estava aqui." Elisa congelou. Não precisava de explicações para reconhecer o tom. Era a voz de uma mulher que se sentia no direito de entrar. Augusto passou a mão no rosto, claramente incomodado. "Fica aqui", disse para Elisa, num reflexo protetor que ele próprio talvez nem tivesse percebido. Então, saiu do quarto e puxou a porta quase até encostar. Elisa ficou paralisada, com Samuel no colo, ouvindo sem querer o que vinha da sala. Os passos da mulher eram rápidos, decididos. "Achei que você fosse direto para a cidade", ela falou, e havia um sorriso na voz. Um daqueles sorrisos que Elisa não precisava ver para sentir. "Mudou de ideia?" Augusto respondeu em tom seco, contido. "Bianca, agora não é uma boa hora." O nome bateu em Elisa como uma pequena pedra na memória. Bianca. Ela nunca tinha ouvido aquele nome antes, mas por alguma razão sentiu de imediato que aquela mulher fazia parte do mundo novo de Augusto. Um mundo onde roupas caras, decisões rápidas e aparências valiam mais do que sentimentos mal resolvidos. A mulher deu uma risadinha curta. "Desde quando eu preciso marcar horário com você?" Então houve um silêncio estranho, seguido de passos mais lentos. Elisa imaginou o momento em que a tal Bianca percebeu que havia algo errado na casa. Ou alguém. "Quem está aí?" ela perguntou,
E agora o tom já não tinha doçura, tinha atenção, suspeita. Augusto respondeu quase na mesma hora. Ninguém com quem você precise se preocupar. Mas era tarde demais. A porta do quarto foi empurrada com força antes que ele pudesse impedir. Bianca surgiu ali, elegante até demais para aquele sítio antigo, de salto fino, calça clara, bolsa de marca e o rosto bonito endurecendo no mesmo segundo em que viu Elisa. Seus olhos correram rápidos da mulher cansada, de vestido amarrotado, para o bebê no colo dela e depois voltaram para Augusto. O silêncio que se instalou foi tão afiado que cortava. Elisa se sentiu pequena, suja, deslocada. A diferença entre ela e Bianca não estava só na roupa ou na aparência. Estava na segurança. Bianca parecia pertencer ao lado iluminado da vida. Elisa vinha do lado onde as pessoas aprendem cedo a sobreviver em silêncio. Quem é ela? Bianca perguntou, sem tirar os olhos de Elisa. Augusto demorou um pouco a responder. Uma pessoa que precisa de ajuda. Bianca soltou uma expressão curta de desprezo, quase um sorriso sem humor. Ajuda? No seu quarto? Elisa sentiu o rosto queimar. Quis dizer que não estava no quarto dele, que não sabia de nada, que só queria um abrigo. Mas a vergonha a calou outra vez. Augusto se aproximou da porta, bloqueando parcialmente a visão de Bianca. Vá embora, Bianca. Eu converso com você depois. Depois? Ela repetiu, ofendida. Você some o dia inteiro, me evita desde cedo, e agora eu encontro uma mulher com um bebê dentro da sua casa, e devo ir embora como se nada estivesse acontecendo? Augusto suspirou fundo. Não transforma isso num espetáculo. Eu não estou transformando nada, ela rebateu. Você é que sempre esconde alguma coisa. Elisa percebeu que aquele conflito não era novo. Havia cansaço nos dois, um desgaste que parecia vir de antes. E aquilo, por alguma razão, a machucou de um jeito estranho. Não porque Augusto devesse explicações a ela. Ele não devia. Mas porque era impossível olhar para a vida dele agora sem perceber que ele tinha seguido em frente. Subido na vida, conhecido gente importante, se envolvido com mulheres como Bianca, enquanto ela afundava cada vez mais. Samuel começou a resmungar e se mexer. O movimento chamou novamente a atenção de Bianca, que estreitou os olhos. Ela observou o rosto do menino com mais cuidado, e então algo mudou na expressão dela. Uma compreensão rápida, venenosa, brilhou ali. Espera, disse devagar. Essa mulher não é... Ela olhou para Augusto e completou incrédula. É a Elisa? Augusto não respondeu, e o silêncio serviu como confirmação. Bianca riu, mas foi um riso curto, frio. Ah, então é isso. Elisa sentiu um aperto no peito. Não conhecia aquela mulher, mas agora entendia que Bianca conhecia a história dela. Talvez por boca de Augusto, talvez de outras pessoas. Você me disse que isso tinha ficado no passado, Bianca disparou para ele. Você disse que aquela história tinha acabado. E acabou, respondeu Augusto, duro, mas sem convicção suficiente para que alguém acreditasse de verdade. Bianca apontou discretamente para Samuel, sem conseguir esconder o incômodo crescente. E esse bebê também faz parte do passado? Augusto fechou o semblante e por alguns segundos Elisa teve medo de que ele a pressionasse ali mesmo, diante daquela mulher. Mas ele não fez isso. Apenas disse em voz baixa e firme, vai embora. Bianca o encarou como quem leva uma bofetada. Os olhos dela ficaram brilhantes, não exatamente de tristeza, mas de raiva ferida. Você vai se arrepender disso, falou. E agora o olhar dela caiu sobre Elisa com um julgamento que doía mais do que qualquer grito. Você não faz ideia do estrago que está trazendo de volta. Em seguida, girou nos saltos e saiu. Os passos dela atravessaram a varanda com força, e pouco depois o motor do carro se perdeu na estrada. A casa ficou em silêncio outra vez. Um silêncio pior do que antes. Augusto permaneceu parado por alguns segundos, olhando para o vazio, como se tentasse reorganizar os pensamentos. Só então entrou de vez no quarto e fechou a porta atrás de si. Elisa não conseguia encará-lo. Estava cansada demais, humilhada demais, confusa demais. Eu vou embora, disse ela, tentando passar por ele com Samuel no colo. Não precisa se preocupar. Eu já abusei demais. Augusto segurou de leve o braço dela sem brutalidade, mas com firmeza suficiente para impedi-la. Você não vai sair nessa hora com uma criança pequena no colo.
Eu sempre dou um jeito, ela respondeu, num tom mais triste do que orgulhoso. Foi assim que eu sobrevivi até aqui. Sobreviveu, ele repetiu, e havia revolta na voz dele agora. É isso que você chama de sobreviver? Chegar aqui sem rumo com um bebê, parecendo que o mundo acabou? Elisa sentiu os olhos se encherem, mas respirou fundo para não desabar. Você não sabe o que aconteceu comigo. Augusto deu um passo atrás, como se aquela frase tivesse acertado alguma ferida nele também. Então me conta, disse, porque pelo que eu estou vendo, eu não sei de nada. Elisa ficou quieta. O lampião enferrujado em cima do armário da cozinha parecia observar tudo da penumbra. A luz do entardecer já estava quase desaparecendo e a casa começava a mergulhar na escuridão. Augusto saiu por um instante, voltou com uma lanterna e a apoiou sobre a cômoda. A claridade amarelada iluminou melhor o rosto de Elisa, revelando o cansaço profundo, os olhos inchados e a magreza que antes à meia-luz passava despercebida. Augusto a encarou e seu semblante endureceu não por frieza, mas por indignação contida. Quem fez isso com você? Elisa quase riu de tão amarga que a pergunta soou. Não havia uma pessoa só. Havia escolhas erradas, omissões, abandono, orgulho, medo, tempo perdido. Havia ela mesma. A vida, respondeu. Augusto balançou a cabeça, insatisfeito com a evasiva. E o pai da criança? Elisa sentiu o coração bater pesado. Sabia que aquele momento chegaria. Só não achava que seria assim, sem preparo, sem fuga, sem chão. Mas ainda não conseguiu responder. Em vez disso, sentou-se na beira da cama e começou a ajeitar Samuel, que parecia mais calmo agora. O menino abriu os olhos sonolentos e fitou Augusto por um segundo, sem chorar. Havia algo naquele olhar pequeno que fez o rosto de Augusto perder a rigidez por um instante. Ele ficou imóvel, encarando o bebê como quem vê um reflexo impossível. Elisa percebeu, e doeu mais porque ela mesma já tinha visto aquilo muitas vezes, nos traços do nariz, na curvatura da boca, no jeito de franzir a testa quando acordava. Samuel carregava marcas que ela jamais conseguiria esconder para sempre. Augusto respirou fundo e passou a mão pelos cabelos, inquieto. Elisa, eu preciso que você seja sincera comigo. Ela levantou os olhos devagar. Você foi embora sem me ouvir, disse, e a voz saiu finalmente, embargada, mas inteira. Naquele dia você nem me deixou explicar. O olhar dele mudou na mesma hora, puxado de volta para uma lembrança que claramente ainda doía. Eu te vi entrando naquele carro com outro homem, ele rebateu. Você me disse que era melhor cada um seguir sua vida. O que eu deveria ter entendido? Elisa apertou os olhos, segurando a lágrima que insistia em cair. Eu menti. Augusto ficou em silêncio. Meu pai tinha descoberto tudo. Descobriu sobre nós, sobre a gravidez, sobre os planos que eu tinha de fugir com você. Ele disse que acabaria com a sua vida se eu não me afastasse. E eu acreditei. O rosto de Augusto empalideceu. Gravidez? A palavra ecoou baixa, incrédula, mas ela não respondeu. Porque naquele segundo, antes que qualquer outra explicação viesse, ouviu-se do lado de fora da casa um barulho abrupto de carro freando no terreiro, desta vez mais violento que o anterior. Faróis fortes atravessaram as frestas da janela, e uma buzina curta cortou a noite que caía. Augusto virou o rosto de imediato. Elisa sentiu o corpo inteiro endurecer. Então, uma voz masculina gritou lá de fora, alta, agressiva, carregada de fúria. Elisa, eu sei que você está aí. Sai agora com esse menino. Ao ouvir aquela voz, ela ficou sem ar porque reconheceu imediatamente quem tinha chegado. Roberto. Elisa sentiu o sangue gelar nas veias no mesmo instante em que reconheceu a voz de Roberto ecoando do lado de fora do sítio. Forte, agressiva, carregada de uma raiva que ela conhecia bem demais. O corpo inteiro dela travou, como se cada músculo lembrasse automaticamente de tudo que já tinha passado ao lado daquele homem. Samuel, ainda sonolento, se mexeu no colo dela, incomodado com o tom alto vindo da varanda, e começou a resmungar baixinho. Augusto, por outro lado, ficou imóvel por apenas um segundo antes de reagir. Seus olhos escureceram e a postura mudou completamente. O homem que até poucos minutos atrás estava confuso, agora parecia firme, decidido, como alguém que não permitiria que aquele momento saísse do controle. Quem é esse?
Ele perguntou, já sabendo que não era uma visita qualquer. Elisa demorou a responder. A voz simplesmente não saía. O coração dela batia tão forte que parecia sufocar qualquer tentativa de fala. Do lado de fora, Roberto bateu com força na porta da casa. Eu não vou repetir, Elisa. Sai agora ou eu entro. Augusto caminhou até a porta, mas antes de abri-la, olhou novamente para Elisa. Ele é o pai do menino? A pergunta veio direta, sem rodeios. Elisa fechou os olhos por um segundo. Não, respondeu, quase sem ar. Aquilo bastou. Augusto abriu a porta. A noite já tinha caído quase por completo, e a luz dos faróis do carro iluminava a varanda com um brilho duro. Roberto estava ali, com a camisa aberta no peito, expressão alterada, os olhos vermelhos de bebida ou de raiva, ou dos dois. Quando viu Augusto, ele franziu o senho, claramente não esperando encontrar outro homem ali. Quem é você? Perguntou de imediato, já avançando um passo. Augusto não se moveu. Ficou parado na porta, ocupando o espaço como uma barreira. Essa pergunta é minha, respondeu com a voz baixa, mas firme. Roberto soltou uma risada irônica, mas sem humor. Eu vim buscar a minha mulher. Elisa, lá dentro, sentiu o estômago embrulhar. Aquela palavra, minha, ainda a feria como se fosse uma corrente invisível. Augusto não se virou para confirmar, mas falou alto o suficiente para que ela ouvisse. Ela não parece querer ir. Roberto deu mais um passo à frente. E desde quando isso é problema seu? O clima ficou pesado, quase elétrico. O vento da noite começou a soprar mais forte, balançando as folhas secas no terreiro, como se até a natureza estivesse sentindo a tensão daquele momento. Augusto manteve a calma. A partir do momento em que você chega gritando desse jeito, vira problema meu sim. Roberto cerrou os dentes. Olha, eu não estou com paciência. Aquela ali dentro é a Elisa, e ela vai sair agora comigo, com o meu filho. Dentro do quarto, Elisa apertou Samuel com força. As mãos tremiam. Ela sabia exatamente o que viria depois se saísse dali com Roberto. Não era só voltar para uma vida ruim, era voltar para um lugar onde ela já tinha sido quebrada por dentro. Augusto deu um leve sorriso de lado, mas sem nenhuma simpatia. Você acabou de dizer que ela não tem nada a ver com o que você quer, então decide. Roberto olhou para ele com ódio. Você não sabe de nada. Então me explica, Augusto respondeu, cruzando os braços, agora assumindo completamente o controle da situação. Roberto hesitou por um segundo. Aquilo não era comum. Ele estava acostumado a intimidar, a pressionar, a fazer com que as pessoas recuassem. Mas Augusto não recuava. Pelo contrário, parecia cada vez mais firme. Ela foi embora da minha casa hoje, Roberto disse, tentando reorganizar o discurso. Saiu sem falar nada. Levou o menino, fez um escândalo, e agora eu descubro que está aqui escondida com você. A palavra escondida fez Elisa sentir uma pontada de vergonha, mas ao mesmo tempo, uma revolta silenciosa começou a crescer dentro dela. Não era justo. Nada daquilo era justo. Augusto olhou de lado como se pensasse por um segundo. Depois respondeu. Ela não parece alguém que fez escândalo. Parece alguém que foi expulsa. Roberto riu, mas dessa vez com desprezo. Claro que parece. Mulher sabe fazer isso. Faz cara de vítima, conta metade da história. Então conta a outra metade, Augusto interrompeu, agora com mais firmeza. Roberto apertou os punhos. A outra metade é que eu sustentei essa mulher por anos. Dei casa, comida, e o que eu ganhei? Um filho que nem sei se é meu. O silêncio caiu como uma pedra. Elisa sentiu o peito apertar. Aquela frase ainda doía, mesmo depois de tudo. Augusto, por outro lado, ficou completamente imóvel. Mas agora não era mais confusão no olhar dele. Era algo mais profundo, algo que começava a se encaixar peça por peça. Você disse que o menino não é seu, Augusto falou devagar. Roberto deu de ombros. Nunca fiz exame, mas não confio. E, sinceramente, nem quero saber. Aquilo foi o suficiente para quebrar alguma coisa dentro de Elisa. Ela não aguentou mais ficar escondida. Levantou-se, ainda com Samuel no colo, e caminhou até a porta. O vento frio bateu no rosto dela assim que saiu para a varanda. Os olhos estavam vermelhos, mas agora não era só de choro. Era de decisão. Eu não vou com você, Roberto. A voz saiu firme, mais firme do que ela mesma esperava. Roberto virou o rosto imediatamente para ela. Você vai sim. Não vou.
ela repetiu, agora olhando diretamente nos olhos dele. Pela primeira vez em muito tempo, ela não desviou, não abaixou a cabeça, não pediu desculpa. Roberto deu um passo à frente, irritado. Você acha que pode simplesmente sumir assim? Você me mandou embora, ela respondeu. Lembra? Ele abriu a boca para retrucar, mas não encontrou palavras na hora. Aquilo o irritou ainda mais. Você não tem para onde ir, Elisa. Olha para você. Aquela frase que antes a destruiria, agora só fez com que ela respirasse fundo. Eu não tinha, disse ela. Agora eu tenho. Augusto observava tudo em silêncio. Mas ao ouvir aquilo, desviou o olhar por um segundo, como se sentisse o peso daquela responsabilidade cair sobre ele sem aviso. Roberto percebeu e sorriu, com malícia. Ah, entendi. Ele olhou de Elisa para Augusto e depois para o bebê. Então é isso? Já arrumou outro? Elisa não respondeu. Não precisava. O silêncio dela, misturado à presença de Augusto ali, criou uma imagem que Roberto interpretou da forma mais conveniente para ele. Sabe de uma coisa? Roberto disse dando 2 passos para trás. Fica com ela, então. Elisa sentiu o corpo travar por um instante. Aquilo não era normal. Roberto não desistia fácil. Nunca desistia. Augusto também percebeu. Os olhos dele se estreitaram levemente. Mas depois não vem chorar quando descobrir a verdade. Roberto continuou, agora olhando diretamente para Augusto. Por que essa mulher aí? Ele apontou com o queixo para Elisa. Não é nada do que parece. O silêncio ficou pesado de novo. Elisa sentiu o coração acelerar. Aquela frase vinha carregada de algo mais. Não era só provocação. Era ameaça. Augusto deu um passo à frente, agora mais sério do que antes. Fala direito. Roberto sorriu de lado. Você conhece ela do passado, não conhece? Augusto não respondeu, mas o olhar já dizia tudo. Então você devia saber que ela sabe esconder muito bem as coisas. Elisa sentiu um frio percorrer a espinha. Para com isso, ela disse, tentando cortar aquilo antes que fosse longe demais, mas Roberto ignorou. Pergunta para ela, continuou com a voz carregada de veneno. Pergunta por que ela nunca te procurou depois que você foi embora. Augusto virou lentamente o rosto para Elisa, e naquele olhar havia algo diferente agora. Não era só dúvida, era expectativa. Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Roberto deu um último sorriso. Ou melhor, pergunta por que ela nunca te contou sobre o filho. O mundo pareceu parar por um segundo. O vento cessou. O som dos insetos da noite sumiu. Tudo ficou em silêncio absoluto. Augusto piscou devagar, como se não tivesse entendido direito. O quê? Elisa abriu a boca, mas não conseguiu falar. Roberto deu meia volta, caminhando em direção ao carro. Boa sorte, disse por cima do ombro. Você vai precisar. O motor ligou com um ronco alto. O carro saiu levantando poeira pela estrada escura, deixando para trás um silêncio pesado, quase insuportável. Elisa não conseguia se mover. Augusto também não. Ele estava parado, olhando para ela como se visse uma pessoa completamente diferente. Como se todas as peças finalmente estivessem tentando se encaixar e, ao mesmo tempo, se recusando a fazer sentido. Samuel fez um pequeno som no colo dela, quebrando aquele momento congelado. Augusto deu um passo lento em direção a ela. Elisa, a voz saiu baixa, quase sem ar. Ela levantou os olhos devagar, já sabendo que não havia mais como fugir. Augusto engoliu seco. Os olhos dele desceram novamente para o bebê, depois voltaram para ela. E então, com a voz carregada de uma mistura de dor, incredulidade e algo que ainda não tinha nome, ele fez a pergunta que mudaria tudo de uma vez por todas. Esse menino é meu filho? Elisa sentiu o coração parar por um segundo, que pareceu uma eternidade inteira quando ouviu a pergunta de Augusto ecoar no silêncio da noite. E naquele instante, ela entendeu que não havia mais para onde fugir. Não havia mais mentira possível. Não havia mais como proteger ninguém da verdade que ela carregava há tanto. O tempo, nem a si mesma, nem a ele, nem o pequeno Samuel que começava a se mexer no colo dela, como se sentisse a tensão no ar. O olhar de Augusto estava fixo, profundo, atravessando cada camada de defesa que ela ainda tentava sustentar. E aquilo doía, porque não era um olhar de acusação, era um olhar de alguém que implorava por uma resposta que ele já temia conhecer. Elisa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
E isso foi pior do que qualquer resposta direta, porque o silêncio dela começou a dizer tudo antes mesmo que ela tivesse coragem de confirmar. Augusto deu mais um passo à frente, devagar, como se tivesse medo de que qualquer movimento brusco quebrasse aquele momento delicado. Elisa, e olha para mim, ele pediu com a voz baixa, quase suplicando, e ela demorou alguns segundos, mas acabou levantando os olhos, e quando seus olhares se encontraram, foi impossível esconder. As lágrimas começaram a se formar, pesadas, sinceras, carregadas de tudo o que ela havia guardado por meses. Eu tentei te contar, ela disse finalmente, com a voz tremendo, mas verdadeira. Naquele dia, antes de você ir embora, eu tentei. Augusto fechou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse acertado algo fundo demais. A lembrança daquele dia voltou inteira na mente dele. A discussão, o carro, a raiva, a sensação de traição, o orgulho que falou mais alto, a decisão de ir embora sem ouvir mais nada. Ele respirou fundo, tentando manter o controle, mas era impossível. Responde só uma coisa, ele disse, agora mais direto, sem conseguir mais esconder a urgência. Esse menino é meu filho. Elisa olhou para Samuel, que agora estava acordado, olhando em volta com aqueles olhos pequenos e curiosos, completamente alheio à tempestade que acontecia ali. Ela passou a mão com carinho na cabecinha dele, como se pedisse força, e então levantou o olhar de novo para Augusto. As lágrimas escorreram sem que ela tentasse impedir. É, respondeu, quase num sussurro, mas com uma certeza que ecoou mais alto do que qualquer grito. O mundo pareceu parar. Augusto ficou imóvel, completamente imóvel, como se o corpo dele tivesse esquecido como reagir. Os olhos voltaram para o bebê, analisando cada detalhe, cada traço, cada pequeno sinal que agora, com aquela nova informação, começava a fazer sentido de um jeito assustador. O nariz, o formato da boca, o jeito de franzir a testa, não era mais impressão. Era real. Era dele. Ele levou a mão até a cabeça, passando os dedos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos, mas não conseguia. Meu Deus, murmurou sem perceber. Elisa observava em silêncio, com o coração apertado, sabendo que aquele momento era só o começo de algo muito maior. Por que você não me contou? Augusto perguntou de repente, virando-se para ela com um misto de dor e incredulidade. Não havia raiva ainda, mas havia algo prestes a virar. Elisa respirou fundo, tentando encontrar palavras que explicassem anos de medo, de pressão, de escolhas difíceis. Eu tentei, repetiu, mas você foi embora. E depois já era tarde demais. Tarde demais? Ele questionou, dando um passo à frente. Nunca é tarde demais para dizer que eu tenho um filho. A voz dele saiu mais alta agora, carregada de emoção, e Samuel se assustou, começando a chorar. Elisa imediatamente tentou acalmá-lo, balançando-o no colo, enquanto o coração dela se partia mais um pouco. Eu estava sozinha, Augusto, ela respondeu, agora sem conseguir segurar mais. Meu pai me expulsou, você foi embora. Eu não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha nada. Eu fiz o que eu consegui para sobreviver. O silêncio voltou, pesado, carregado de tudo aquilo que não foi dito na hora certa. Augusto olhou para ela e agora havia dor nos olhos dele, mas também culpa, uma culpa que começava a crescer rápido demais. Ele desviou o olhar por um segundo, respirando fundo, tentando não se perder completamente. E esse cara? Ele perguntou, referindo-se a Roberto. Você ficou com ele por quê? Elisa abaixou o olhar. Porque eu precisava de um lugar para ficar. Porque eu achei que ele ia me ajudar. Porque eu não tinha mais ninguém. Aquilo atingiu Augusto de um jeito diferente. Não era ciúme. Era revolta contra tudo o que ela tinha passado. Ele caminhou até a varanda, passando a mão no rosto, tentando assimilar tudo. O vento da noite batia mais forte agora, trazendo um frio que parecia entrar direto no peito. Elisa ficou ali, parada, com Samuel no colo, sentindo que tudo estava prestes a mudar, mas sem saber se era para melhor ou para pior. Alguns segundos depois, Augusto voltou, mais sério, mais controlado, mas claramente abalado. Ele parou diante dela, olhou novamente para o bebê e dessa vez o olhar foi diferente. Não era mais só dúvida, era reconhecimento. Era algo novo, intenso, assustador e, ao mesmo tempo, forte. Deixa eu pegar ele, disse, com a voz mais baixa.
Elisa hesitou por um segundo. Não por desconfiança, mas pelo peso daquele gesto. Era a primeira vez. A primeira vez que Augusto tocaria o próprio filho. Mas algo dentro dela disse que aquele momento precisava acontecer. Com cuidado, ela entregou Samuel nos braços dele. Augusto pegou o bebê com uma delicadeza que surpreendeu até ele mesmo, como se tivesse medo de quebrá-lo, de errar, de não saber fazer. Samuel olhou para ele curioso, e por um segundo, o choro cessou. Os dois se encararam, e naquele instante algo mudou dentro de Augusto de forma irreversível. Ele engoliu seco, sentindo os olhos arderem. "Meu filho", murmurou, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Elisa levou a mão à boca, emocionada, vendo aquela cena que ela achou que nunca aconteceria. Mas aquele momento, que parecia finalmente trazer um pouco de paz depois de tanto caos, foi interrompido de forma abrupta por um som vindo do lado de fora. Um carro novamente. Só que dessa vez não era Roberto. O som era diferente, mais controlado, mais silencioso, mais perigoso. Augusto franziu o senho e olhou na direção da estrada. Os faróis surgiram lentamente, iluminando o portão do sítio. Elisa sentiu um aperto estranho no peito, como um aviso. O carro parou devagar, e por alguns segundos ninguém desceu. O silêncio ficou pesado de novo. Augusto entregou Samuel de volta para Elisa, agora com um semblante sério, atento. "Fica aqui", disse, já caminhando em direção à varanda. Elisa segurou o bebê com mais força, o coração acelerado, sentindo que aquilo não era uma visita comum. A porta do carro finalmente se abriu. Um homem desceu, mais velho, postura rígida, elegante de um jeito frio. Ele fechou a porta com calma e começou a caminhar em direção à casa, como se aquele lugar fosse dele também. Augusto parou no meio da varanda ao reconhecê-lo. O corpo dele enrijeceu. Elisa, ainda dentro do quarto, conseguiu ver de relance o rosto do homem e sentiu o mundo girar, porque ela também o reconheceu. Era o pai de Augusto, o mesmo homem que anos atrás tinha destruído tudo entre eles. Ele parou diante da casa, olhou diretamente para Augusto e depois desviou o olhar, encontrando Elisa lá dentro, com o bebê no colo. Um sorriso leve, frio, quase calculado, surgiu no rosto dele. E então ele disse, com uma calma que assustava mais do que qualquer grito: "Vejo que a história está se repetindo." O ar pareceu ficar mais pesado quando o pai de Augusto terminou aquela frase, como se cada palavra tivesse sido colocada ali de propósito para ferir, provocar e lembrar que aquele passado nunca tinha sido realmente enterrado. Augusto permaneceu parado na varanda, com o corpo rígido e os olhos fixos no homem que ele conhecia melhor do que gostaria, enquanto dentro do quarto, Elisa sentia as pernas tremerem só de ver aquele rosto novamente depois de tanto tempo. Era impossível esquecer. Aquele homem não era apenas o pai de Augusto, era o responsável direto por tudo ter dado errado entre eles. "O que o senhor está fazendo aqui?" Augusto perguntou com a voz controlada, mas carregada de tensão. O pai dele deu alguns passos lentos em direção à casa, analisando o lugar ao redor como se estivesse avaliando algo que lhe pertencia. "Eu poderia fazer a mesma pergunta", respondeu, com um leve sorriso que não chegava aos olhos. "Mas, ao que parece, você resolveu trazer de volta algo que já tinha sido resolvido." Augusto fechou o semblante. "Nada foi resolvido. O senhor resolveu por mim." O homem parou por um segundo, como se não esperasse aquela resposta direta, mas logo recuperou a postura. "Eu fiz o que precisava ser feito." Elisa, dentro do quarto, apertou Samuel contra o peito. Cada palavra daquele homem despertava nela uma mistura de medo e revolta que ela pensou já ter superado. Mas não tinha. Aquilo ainda estava vivo. Augusto deu um passo à frente, agora sem esconder a indignação. "O senhor acabou de descobrir que eu tenho um filho?" A pergunta foi direta. O pai dele ergueu levemente as sobrancelhas, fingindo surpresa. "Então é verdade", disse, olhando novamente para Elisa. "Eu imaginei." Elisa sentiu o estômago embrulhar. "Como o senhor sabia?" Augusto pressionou. O homem ajeitou o paletó com calma, como se estivesse em um ambiente formal e não no meio de uma situação emocional delicada. "Eu sempre soube que aquela história não tinha terminado da forma que você acreditava." Augusto riu sem humor. "Engraçado, porque quem fez questão de terminar foi o senhor." O silêncio caiu por um instante pesado, carregado de lembranças
que nenhum dos dois queria revisitar, mas que estavam ali, presentes em cada olhar. Elisa não aguentou mais ficar escondida. Saiu do quarto com Samuel no colo, mesmo sentindo o corpo tremer. O pai de Augusto a encarou imediatamente, como se estivesse esperando por aquele momento. O olhar dele percorreu o rosto dela, depois desceu para o bebê e ali ficou por alguns segundos a mais, analisando com atenção fria. Então você decidiu aparecer agora, disse ele, como se estivesse falando de algo inconveniente, não de uma vida inteira destruída. Elisa respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu não vim por causa do Senhor. Ele soltou uma leve risada, mas acabou vindo para o mesmo lugar. Augusto interveio antes que aquilo se tornasse pior. Chega! O que o senhor quer? O homem desviou o olhar de Elisa e voltou para o filho. Eu vim evitar um erro. Augusto estreitou os olhos. Erro? Você acha mesmo que pode simplesmente assumir essa situação como se nada tivesse acontecido? O pai respondeu agora mais sério. Você construiu uma vida, Augusto, uma posição, uma reputação. Tudo isso pode ser colocado em risco por causa de decisões impulsivas. Elisa sentiu como se aquelas palavras fossem socos invisíveis. Era sempre assim. Para aquele homem, ela nunca foi uma pessoa. Sempre foi um problema. Um risco, um erro. Augusto deu mais um passo à frente. O meu filho não é um erro. A frase saiu firme, sem hesitação. O pai dele ficou em silêncio por um segundo, avaliando aquela resposta. Você nem sabe se esse menino é realmente seu. Elisa sentiu o peito apertar, mas antes que falasse, Augusto respondeu. Eu sei. O tom dele não deixou espaço para dúvidas. O pai dele respirou fundo, agora claramente mais irritado do que antes, mesmo tentando manter a aparência controlada. Você está sendo ingênuo? Não, eu estou sendo responsável. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. O vento da noite voltou a soprar, levantando poeira no terreiro e balançando a porta antiga da casa com um rangido incômodo. Elisa olhava de um para o outro, sentindo que aquilo estava longe de acabar. Você não entende o que está em jogo, o pai de Augusto continuou. Nos próximos meses você vai assumir um cargo importante. Existem investidores, parceiros, pessoas que não vão aceitar esse tipo de escândalo. Augusto riu, dessa vez com ironia clara. Escândalo. O senhor está chamando meu filho de escândalo. O homem não respondeu diretamente. Estou chamando de consequência. Elisa não aguentou mais. Consequência de quê? Ela disse, dando um passo à frente mesmo com medo. O pai de Augusto a encarou com frieza. Das escolhas que você fez. Aquilo foi a gota. Eu fiz o que eu precisei para sobreviver. Elisa respondeu com a voz tremendo, mas firme. Diferente de algumas pessoas, eu não tive escolha. O homem inclinou levemente a cabeça, como se analisasse aquela resposta. Sempre temos escolhas. Elisa apertou Samuel com mais força. Então, por que o senhor não deixou a gente escolher naquela época? O silêncio caiu como um peso. Augusto virou o rosto para o pai, agora esperando uma resposta que ele nunca tinha ouvido de verdade. O homem ficou alguns segundos em silêncio e, pela primeira vez, pareceu considerar o que dizer. Porque você não fazia parte do futuro dele, respondeu por fim, olhando diretamente para Elisa. A frase foi dita com tanta naturalidade que doeu ainda mais. Augusto fechou os punhos. E agora ela faz parte. O pai dele balançou a cabeça levemente impaciente. Você acha isso agora. Mas quando tudo começar a desmoronar, você vai entender. Elisa sentiu um aperto estranho no peito. Aquilo não era só uma ameaça vazia. Havia algo ali. Algo que ela ainda não sabia. Do que o senhor está falando? Augusto perguntou mais sério. O homem respirou fundo, como se estivesse decidindo até onde iria. Eu estou falando de coisas que você ainda não sabe. Elisa sentiu um frio percorrer o corpo. Aquela frase trouxe de volta uma sensação antiga, de perigo, de manipulação, de algo sendo escondido nas sombras. Augusto deu mais um passo à frente. Então fala. O pai dele olhou para ele por alguns segundos. Depois desviou o olhar para Elisa novamente. Você realmente quer que eu diga tudo agora, na frente dela? O clima ficou ainda mais pesado. Elisa sentiu o coração acelerar. Aquilo não era bom. Não era nada bom. Augusto hesitou por um instante, mas não recuou. Eu quero a verdade. O homem assentiu lentamente, como se estivesse esperando por aquilo. Então vamos começar pelo básico. Ele olhou diretamente para Elisa.
Você realmente acredita que ele foi embora naquele dia por escolha própria? Elisa sentiu o mundo girar. A lembrança daquele dia sempre foi clara na mente dela. A discussão, a saída, o abandono. Mas aquela pergunta mexeu com algo que ela nunca tinha questionado. Augusto também ficou em silêncio, claramente impactado. O que o senhor quer dizer com isso? Ele perguntou agora com a voz mais baixa. O pai dele deu um pequeno sorriso, quase satisfeito. Eu quero dizer que algumas histórias não são exatamente como parecem. Elisa sentiu as mãos tremerem. O passado, que ela achava que conhecia, começava a se desfazer diante dela. Augusto olhou para o pai, depois para Elisa, e algo dentro dele começou a mudar. O senhor está dizendo que... Ele começou, mas não conseguiu terminar. O homem completou com calma. Eu estou dizendo que você nunca teve todas as informações. O silêncio que se seguiu foi profundo. Elisa sentiu o coração bater descompassado. Algo estava muito errado, muito maior do que ela imaginava. Augusto passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Então fala logo, disse, agora sem paciência. O pai dele respirou fundo, deu mais um passo à frente e então soltou com uma tranquilidade que parecia ensaiada. Você não foi embora porque quis. Augusto congelou. Elisa também. Você foi embora porque eu te obriguei. O mundo pareceu parar de novo. Mas dessa vez, era só o começo. O silêncio que tomou conta da varanda depois daquelas palavras foi diferente de tudo que eles já tinham vivido até ali. Não era apenas um silêncio de surpresa. Era um silêncio que desmontava certezas, que quebrava memórias e que obrigava cada um ali a revisitar um passado que, até então, parecia já definido e encerrado. Augusto ficou completamente imóvel, como se o corpo tivesse travado, para impedir que a mente absorvesse aquilo rápido demais, enquanto Elisa sentiu as pernas enfraquecerem ao perceber que a história que ela carregava há anos talvez nunca tivesse sido a verdade completa. Como assim? Me obrigou? Augusto perguntou finalmente com a voz baixa, quase sem ar, como se tivesse medo da resposta. O pai dele cruzou as mãos atrás do corpo, mantendo a postura firme, mas agora havia algo mais evidente. Ele não estava mais apenas provocando, estava revelando. Você lembra da proposta que recebeu naquela época? Ele começou, olhando diretamente para o filho. Augusto fechou os olhos por um instante, tentando puxar aquela lembrança. A oportunidade fora do país, o investimento, o contrato, não foi uma oportunidade. O pai interrompeu. Foi uma condição. Elisa sentiu o coração acelerar ainda mais. Aquilo estava indo para um lugar que ela nunca imaginou. Augusto abriu os olhos lentamente, já começando a entender. O senhor está dizendo que... Eu te dei duas opções. O homem continuou, sem emoção. Ou você aceitava ir embora e construía o futuro que eu tinha planejado para você. Ou ficava e perdia tudo, inclusive ela. O olhar dele desviou brevemente para Elisa, como se falasse de algo pequeno, descartável. Elisa levou a mão à boca chocada. A lembrança daquele dia voltou inteira, mas agora com um peso diferente, como se uma peça escondida tivesse sido encaixada à força. Augusto passou a mão no rosto, sentindo a respiração ficar mais pesada. O senhor me fez acreditar que ela tinha me traído. A frase saiu carregada de dor. O pai dele não negou. Era necessário. Necessário. Augusto repetiu, agora com a voz subindo, perdendo o controle que vinha tentando manter. O senhor destruiu a minha vida por algo que o senhor chamou de necessário? Eu salvei o seu futuro, o homem rebateu firme. Você era jovem, impulsivo, sem visão. Eu fiz o que qualquer pai responsável faria. Elisa sentiu uma revolta subir do peito, quente, difícil de conter. Um pai responsável não separa duas pessoas desse jeito, ela disse, com a voz tremendo, mas firme. O homem olhou para ela como quem observa algo irrelevante. Um pai responsável protege o que foi construído por gerações. Aquilo não era sobre amor. Nunca foi. Era sobre controle, status, poder. Augusto deu um passo à frente, agora claramente abalado. E o filho? Ele perguntou, apontando para Samuel no colo de Elisa. O senhor sabia? O pai dele hesitou por um segundo. Um único segundo que foi suficiente. Não, respondeu depois, mas havia algo naquela resposta que não convenceu completamente. Elisa percebeu. Augusto também.
O senhor está mentindo, Augusto disse agora com os olhos fixos e intensos. O homem manteve a postura. Eu suspeitava, mas não tinha certeza. Elisa sentiu o corpo gelar. Então ele sabia, ou pelo menos desconfiava, e mesmo assim, nunca fez nada. Nunca voltou atrás. Nunca tentou corrigir. O silêncio ficou pesado novamente. O vento batia mais forte agora, como se tentasse empurrar aquele momento para frente, obrigar que algo finalmente explodisse. Augusto respirou fundo, tentando se recompor, mas era impossível voltar ao normal depois daquilo. Então deixa eu ver se eu entendi, ele disse, devagar. O senhor mentiu para mim, me afastou da mulher que eu amava, me fez acreditar que fui traído, e por causa disso, eu perdi o nascimento do meu filho. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. O pai dele não respondeu imediatamente. Apenas sustentou o olhar. Você ganhou algo maior em troca, disse por fim. Foi o suficiente. Augusto avançou um passo, agora sem conseguir esconder a raiva. Eu não queria nada disso. O grito ecoou pela varanda, quebrando o silêncio da noite. Samuel se assustou novamente e começou a chorar. Elisa tentou acalmá-lo, mas as próprias mãos tremiam demais. Você queria sim, o pai respondeu, ainda tentando manter o controle. Só não sabia. Não, Augusto rebateu. Eu queria ela. Eu queria uma vida simples. Eu queria... Ele parou, porque agora havia algo a mais. Ele olhou para Samuel. Eu queria ter sido pai desde o começo. A frase saiu mais baixa, mas com um peso que dizia tudo. Elisa sentiu os olhos encherem novamente. Aquela dor não era só dela. Nunca foi. O pai de Augusto observou em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez parecia não ter uma resposta pronta, mas ainda assim não cedeu. O passado não pode ser mudado, disse seco, mas o futuro pode ser protegido. Augusto riu, sem humor nenhum. Protegido de quê? Do meu próprio filho? O homem não respondeu diretamente. Em vez disso, deu um passo à frente e falou algo que mudou completamente o rumo da conversa. Você acha que isso termina aqui? O tom agora era diferente, mais sério, mais pesado. Elisa sentiu um arrepio. Augusto franziu o senho. O que o senhor quer dizer? O pai dele olhou para os dois, como se estivesse avaliando até onde deveria ir. Existem coisas que vocês não sabem, disse mais baixo, e que, se vierem à tona, lhe podem acabar com tudo. Elisa sentiu o coração disparar. Aquilo não era apenas sobre o passado deles. Era algo maior, mais perigoso. Augusto deu mais um passo à frente. Para de falar em enigmas e fala logo. O homem respirou fundo, como se estivesse decidindo. Esse sítio não é só um sítio. O silêncio caiu novamente. Elisa olhou ao redor pela primeira vez com outro olhar. A casa antiga, os móveis cobertos, o ar estranho desde que ela entrou. Aquilo sempre pareceu carregado de algo, mas ela nunca soube dizer o quê. Augusto estreitou os olhos. Como assim? O pai dele apontou discretamente para o chão da casa. Esse lugar guarda coisas que nunca deveriam ter sido encontradas. Elisa sentiu o corpo gelar. Aquilo não fazia sentido, ou talvez fizesse mais do que ela queria admitir. Augusto olhou ao redor também, agora com uma atenção diferente. O que tem aqui? O homem demorou alguns segundos antes de responder. Segredos. A palavra ecoou de um jeito estranho, pesado, como se carregasse mais do que apenas um significado simples. Elisa apertou Samuel contra o peito. Algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas sobre a história deles. Era algo que estava ali, naquele lugar, esperando para ser descoberto. Augusto voltou a encarar o pai. Que segredos? O homem deu um leve sorriso, mas dessa vez não era de provocação. Era de alguém que sabia mais do que deveria. Coisas que podem explicar por que eu nunca quis que você voltasse para cá. O vento soprou mais forte, fazendo uma das janelas bater com força lá dentro da casa. Elisa se assustou. Augusto também virou o rosto instintivamente. E naquele exato momento, um barulho diferente ecoou de dentro da casa. Não era o vento, não era a madeira, era algo mais pesado, como se algo tivesse caído. Os três ficaram em silêncio. Elisa sentiu o coração acelerar. Augusto olhou imediatamente para dentro. O pai dele ficou sério. Você ouviu isso? Elisa perguntou quase sem voz. Augusto assentiu. O barulho veio de novo, mais forte dessa vez.
vindo do fundo da casa, de um lugar que ela ainda não tinha explorado. Augusto deu um passo em direção à porta. "Fica aqui", disse, mas Elisa já sabia que não conseguiria ficar parada, porque naquele instante ela teve a sensação mais estranha de todas, como se aquele lugar estivesse chamando por ela. E o pior era que, no fundo, ela sentia que aquilo tinha tudo a ver com a verdade que ela ainda não sabia sobre a própria vida. Elisa não conseguiu obedecer quando Augusto disse para ela ficar, porque algo dentro dela, algo antigo, quase esquecido, puxava seus passos para dentro daquela casa, como se aquele lugar tivesse guardado não apenas segredos, mas partes da própria história dela que nunca foram reveladas. E enquanto Augusto atravessava a sala com passos firmes, atento a qualquer som, ela foi. E logo atrás, segurando Samuel com cuidado, sentindo o coração bater cada vez mais forte a cada passo, enquanto o pai de Augusto permaneceu na varanda por alguns segundos, observando, como se já soubesse exatamente o que eles iriam encontrar lá dentro. O lampião antigo, que antes parecia apenas um objeto esquecido, agora lançava sombras estranhas nas paredes, e a lanterna de Augusto iluminava o corredor estreito que levava aos fundos da casa, onde o barulho havia acontecido. O assoalho rangia sob os pés deles. Cada estalo parecia mais alto naquele silêncio carregado, e o ar estava diferente, mais denso, como se aquele lugar tivesse ficado fechado, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, guardando algo que não queria ser encontrado. "Foi ali", Augusto disse, apontando para uma porta no final do corredor. Uma porta que Elisa tinha notado antes, mas não teve coragem de abrir. Era diferente das outras, mais pesada, com uma fechadura antiga e marcas de ferrugem ao redor. Samuel começou a se mexer no colo dela, inquieto, como se também sentisse aquela tensão invisível. Elisa tentou acalmá-lo, mas suas próprias mãos tremiam. "Você já tinha visto esse quarto?" Augusto perguntou sem tirar os olhos da porta. Elisa balançou a cabeça negativamente. "Eu nem cheguei até aqui. Eu só precisava de um lugar para dormir." Augusto respirou fundo e deu mais um passo à frente. Mas antes que tocasse na maçaneta, a voz do pai dele surgiu atrás, firme, carregada de um aviso que fez Elisa arrepiar inteira. "Se vocês abrirem essa porta, não tem mais volta." Os dois se viraram ao mesmo tempo. O pai de Augusto estava parado na entrada do corredor, agora sem aquele ar de superioridade, mas com algo mais sério, mais pesado, como se pela primeira vez estivesse realmente preocupado. "O que tem aí dentro?" Augusto perguntou, agora ainda mais determinado. O homem não respondeu imediatamente. Apenas os encarou por alguns segundos, como se estivesse medindo as consequências. "Coisas que deveriam ter sido enterradas", disse por fim. Elisa sentiu um frio atravessar o corpo. Aquela frase parecia pessoal demais. Augusto não hesitou. Virou-se novamente para a porta. Já passou da hora de alguém abrir isso. Ele segurou a maçaneta. A madeira estava fria, úmida, como se não fosse tocada há anos. Elisa prendeu a respiração. O pai dele deu um passo à frente. "Augusto, eu estou falando sério." Mas era tarde demais. A porta rangeu ao ser aberta lentamente, revelando um quarto completamente diferente do resto da casa. Não era apenas um quarto abandonado, era preservado. O chão estava limpo. Havia móveis organizados, uma cama antiga arrumada com cuidado, uma cômoda com objetos ainda no lugar, como se alguém tivesse vivido ali e simplesmente desaparecido. Elisa deu um passo para dentro, sem perceber. O coração acelerou ainda mais. Algo naquele ambiente parecia familiar de um jeito impossível. "Isso não faz sentido", ela murmurou. Augusto entrou logo atrás, iluminando melhor o espaço com a lanterna. Na parede havia quadros, fotografias antigas. Ele se aproximou devagar, e então parou. "Elisa", a voz dele saiu diferente. Ela virou o rosto, ainda segurando Samuel. "O que foi?" Augusto não respondeu imediatamente. Apenas apontou para uma das fotos. Elisa caminhou até ele, com o coração disparado, e quando olhou, o mundo pareceu parar mais uma vez. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma mulher jovem sorria, sentada exatamente naquela varanda do sítio. No colo dela, um bebê. Elisa sentiu o ar sumir dos pulmões. Porque aquela mulher era idêntica a ela.
Não parecida, idêntica. O mesmo rosto, o mesmo olhar, a mesma expressão, como se fosse ela, em outra época. Não, Elisa murmurou, dando um passo para trás, completamente perdida. Augusto olhou a foto novamente, depois para Elisa, e depois para o pai, que agora estava parado na porta, observando em silêncio. Quem é essa mulher? Augusto perguntou com a voz tensa. O pai dele demorou alguns segundos antes de responder. Essa era a antiga dona dessa casa. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é possível. Augusto continuou encarando a foto. Ela é igual a Elisa. O homem assentiu lentamente. Eu sei. O silêncio ficou pesado, quase sufocante. Elisa sentiu a cabeça girar. Aquilo não podia ser coincidência. Não daquele jeito. Não com aquele nível de semelhança. Quem era ela? Augusto insistiu. O pai dele respirou fundo. Uma mulher que desapareceu. Elisa sentiu o coração parar. Desapareceu? Sem deixar rastro, ele completou. O vento bateu forte lá fora, fazendo a porta do quarto se mexer levemente, como se aquele lugar reagisse àquela revelação. Augusto franziu o senho. E o bebê? O homem ficou em silêncio por um instante. Nunca foi encontrado. Elisa apertou Samuel com mais força. O corpo inteiro dela tremia agora. Aquilo estava ficando grande demais, pesado demais. Isso não tem nada a ver comigo, ela disse, mais para si mesma do que para os outros. Mas a própria voz não soou convincente. Augusto continuava olhando para a foto, claramente tentando ligar os pontos. Esse sítio era de quem? Ele perguntou. O pai respondeu sem rodeios. Da família dela. E como veio parar nas suas mãos? O homem hesitou. Um detalhe pequeno, mas suficiente para mostrar que havia mais ali. Eu comprei. Augusto estreitou os olhos. Por quê? O silêncio voltou. Elisa olhou de um para o outro, sentindo que a resposta era importante demais. Porque eu precisava garantir que certas coisas nunca fossem encontradas. O pai respondeu finalmente. Aquilo foi como uma explosão silenciosa. Augusto deu um passo à frente. Que coisas? O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou diretamente para Elisa. Você realmente nunca soube de nada? Elisa sentiu o coração disparar. Saber o quê? Ele deu mais um passo para dentro do quarto, agora completamente sério. Sobre quem você realmente é? O mundo parou. Augusto virou o rosto para Elisa. Elisa não conseguia respirar direito. O que o senhor está dizendo? Augusto perguntou, agora com a voz carregada de tensão. O homem olhou novamente para a foto na parede e depois para Elisa. Eu estou dizendo que essa história não começou com vocês dois. O silêncio ficou absoluto. Elisa sentiu as mãos gelarem. Algo dentro dela dizia que aquilo ia muito além de tudo que ela já viveu. Augusto deu mais um passo à frente. Então começa a explicar. O pai dele respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir algo que nunca deveria ter sido dito. Essa mulher, ele apontou para a foto, pode ter mais ligação com você do que você imagina. Elisa sentiu o coração bater tão forte que doía. Isso é impossível. O homem a encarou firme. Nada aqui é impossível. E naquele exato momento, enquanto o silêncio pesava mais do que nunca, Samuel começou a chorar novamente. Mas dessa vez, não era um choro comum. Era um choro diferente, mais agudo, mais intenso, como se reagisse àquele lugar. Elisa olhou para o filho assustada. Augusto também. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. O lampião antigo, que estava apagado desde que ela chegou, acendeu sozinho. Elisa deu um passo para trás no exato momento em que o lampião se acendeu sozinho, lançando uma luz amarelada e instável que fez as sombras dançarem pelas paredes do quarto, como se algo invisível tivesse despertado junto com aquela chama. E o choro de Samuel aumentou de um jeito inquietante, diferente de tudo que ela já tinha ouvido antes, como se o bebê estivesse reagindo não apenas ao ambiente, mas a algo que estava escondido ali há muito tempo. Augusto imediatamente se aproximou, tentando manter o controle da situação, embora o próprio olhar dele já denunciasse que aquilo não era normal. Isso deve ter sido o vento, alguma corrente de ar, ele disse, mas a própria voz saiu sem convicção, porque não havia vento suficiente dentro daquele quarto fechado para explicar aquilo. Elisa balançou a cabeça, sentindo o corpo inteiro arrepiar. Não, não foi isso.
O pai de Augusto, por outro lado, não parecia surpreso. Ele apenas observava em silêncio, como se aquilo fosse uma confirmação de algo que ele já temia. Eu avisei, disse, baixo, quase para si mesmo. Augusto virou-se rapidamente para ele. O que o senhor sabe? O homem respirou fundo, e pela primeira vez não havia arrogância no rosto dele, apenas um peso antigo, carregado de anos. Esse lugar nunca foi apenas um sítio. Elisa segurou Samuel com mais força, tentando acalmá-lo, mas o menino continuava agitado, os olhos abertos, atentos, como se estivesse vendo algo que os adultos não conseguiam enxergar. Augusto olhou ao redor novamente, agora com mais atenção. Então, o que é esse lugar? O pai dele caminhou lentamente até o centro do quarto, olhando para os móveis, para as fotos, para cada detalhe que parecia preservado no tempo. É um ponto de ligação, disse por fim, entre histórias que nunca foram resolvidas. Elisa sentiu o coração acelerar ainda mais. Aquilo estava indo para um lugar que ela não compreendia completamente, mas que de alguma forma parecia íntimo demais. Fala claro, Augusto insistiu, agora impaciente. O homem olhou diretamente para Elisa. Essa mulher da foto não desapareceu por acaso. O silêncio caiu novamente. Elisa sentiu as mãos suarem. O que aconteceu com ela? O homem demorou alguns segundos antes de responder. Ela descobriu algo que não deveria. Augusto franziu o senho. E o que seria isso? O pai dele desviou o olhar por um instante, como se escolhesse as palavras com cuidado. A origem da própria família dela. Elisa sentiu o mundo girar. Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia, de um jeito estranho, desconfortável. E o que isso tem a ver comigo? Ela perguntou, com a voz trêmula. O homem a encarou profundamente. Tudo. Augusto deu um passo à frente. Chega de mistério. O senhor está dizendo que ela... Ele olhou para a foto, depois para Elisa. Tem alguma ligação com essa mulher? O homem assentiu lentamente. Mais do que uma simples semelhança. Elisa sentiu o corpo inteiro gelar. Não. O lampião tremulou novamente, como se reagisse à tensão crescente. Samuel chorou mais alto. Augusto se aproximou de Elisa, instintivamente protetor. Fica calma, disse, mesmo sabendo que não havia calma possível naquele momento. O pai dele continuou. Essa mulher teve um filho. Elisa apertou os olhos. O bebê da foto? Sim, ele confirmou. E esse bebê desapareceu junto com ela. O silêncio ficou pesado de novo. Augusto cruzou os braços, tentando ligar as informações. E o senhor está dizendo que... Ele parou, porque agora a conclusão estava ali, inevitável. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Eu não posso... Mas o homem completou sem rodeios. Que você pode ser esse bebê. O mundo desabou. Elisa deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Augusto a segurou rapidamente, impedindo que ela caísse. Isso não faz sentido, ele disse. Mas agora a própria voz dele já não tinha certeza. Elisa balançava a cabeça, negando, mas as lágrimas começaram a cair novamente. Isso é impossível, né, minha mãe? Minha mãe sempre... Ela parou, porque de repente uma lembrança veio. Pequena, antiga, fragmentada. A mãe dela nunca falava sobre o passado, nunca mencionava parentes, nunca explicava de onde vieram. Elisa sentiu o coração acelerar ainda mais. Minha mãe, ela murmurou. O pai de Augusto observava em silêncio. Ela nunca contou tudo, disse. Augusto olhou para ele agora mais sério. E o senhor sabe disso como? O homem respirou fundo. Porque eu estive envolvido. O silêncio caiu como uma bomba. Elisa levantou o rosto lentamente. Envolvido como? O olhar dele ficou mais pesado. Na investigação do desaparecimento. Augusto franziu o senho. O senhor nunca mencionou isso. Porque não era algo que eu queria trazer de volta. Elisa sentiu um arrepio. E o que aconteceu com ela? O homem hesitou. Um detalhe pequeno, mas suficiente para mostrar que havia algo mais sombrio ali. Ela descobriu algo sobre a família. Algo que envolvia dinheiro, terras e pessoas poderosas. Augusto estreitou os olhos. E depois disso, ela desapareceu. Elisa sentiu o corpo inteiro gelar. O senhor está dizendo que alguém fez isso com ela? O homem não respondeu diretamente, mas o silêncio dele disse tudo. O lampião tremulou mais forte.
Samuel chorava sem parar agora. Augusto passou a mão no rosto tentando organizar tudo. Então deixa eu entender, disse mais devagar. Esse lugar guarda segredos. Essa mulher desapareceu. O bebê nunca foi encontrado. E agora a Elisa aparece aqui, anos depois, sendo praticamente a cópia dela. O pai dele assentiu. Exatamente. Elisa sentiu o coração disparar. Isso não pode ser coincidência. Augusto completou, olhando diretamente para ela. Elisa não conseguiu responder, porque no fundo, ela também sabia que não era. O silêncio voltou, mas agora era diferente, mais pesado, mais perigoso. O pai de Augusto deu um passo à frente. E tem mais uma coisa. Augusto fechou os olhos por um segundo, como se já esperasse o pior. Fala. O homem olhou diretamente para Samuel. Se ela é quem eu acho que é, Elisa apertou o bebê com força. Não, então esse menino... Ele fez uma pausa e completou com a voz baixa, mas firme. Pode estar em perigo. O mundo parou mais uma vez. Elisa sentiu o coração sair pela boca. Augusto ficou completamente imóvel. Perigo de quê? Ele perguntou, agora com a voz tensa. O homem respondeu sem hesitar. Das mesmas pessoas que fizeram aquela mulher desaparecer. O silêncio caiu como uma sombra sobre todos. O vento soprou forte, batendo a porta do quarto com violência. Elisa se assustou. Samuel chorou ainda mais. Augusto imediatamente olhou ao redor, alerta, e então um novo som veio da casa. Desta vez não era madeira, não era vento, era passos. Passos vindos da sala, lentos, pesados, como se alguém tivesse acabado de entrar. Os três se olharam. O coração de Elisa disparou. Augusto deu um passo à frente protegendo ela e o bebê instintivamente. O pai dele ficou sério. O som veio de novo. Mais próximo. Alguém estava ali dentro. E dessa vez, não era nenhum deles. O som dos passos ecoava pela casa como se cada batida no assoalho carregasse uma intenção própria, lenta, pesada, calculada. E Elisa sentiu o corpo inteiro travar enquanto segurava Samuel contra o peito, tentando abafar o choro do menino que agora parecia ainda mais inquieto, como se percebesse o perigo antes mesmo dos adultos entenderem completamente o que estava acontecendo. E Augusto deu mais um passo à frente, instintivamente se colocando entre ela e o corre. Dor, com o olhar fixo na escuridão além da porta, enquanto o pai dele, pela primeira vez desde que chegou, parecia verdadeiramente tenso. Fica atrás de mim, Augusto disse, com a voz firme, mas baixa, e Elisa obedeceu sem questionar, recuando um pouco, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar no próprio ambiente. Os passos pararam por um segundo, e o silêncio que se instalou foi ainda mais assustador do que o barulho, porque agora havia a certeza de que alguém estava ali, parado, observando, esperando o momento certo para se revelar. Augusto respirou fundo, tentando manter o controle, e então caminhou devagar em direção ao corredor, cada passo medido, atento, como se estivesse entrando em território desconhecido. E Elisa, mesmo com medo, não conseguiu ficar para trás, seguindo logo atrás, enquanto o pai dele vinha por último em silêncio, como alguém que já conhecia aquele tipo de situação melhor do que gostaria. Quando chegaram à sala, a lanterna iluminou o espaço vazio por alguns segundos, revelando os móveis cobertos, o chão antigo, a porta da varanda ainda entreaberta, mas ninguém. Tem alguém aí? Augusto perguntou, agora em voz mais alta, firme, tentando forçar uma resposta. Nada. Apenas o som do vento passando pelas frestas da casa. Elisa apertou Samuel com mais força. Eu ouvi. Não foi impressão. Disse com a voz tremendo. Eu também ouvi. Augusto respondeu, sem tirar os olhos do ambiente. O pai dele caminhou lentamente até o centro da sala, observando cada detalhe com atenção. Eles já sabem, disse de repente. Augusto virou o rosto rapidamente. Quem? O homem não respondeu de imediato, apenas continuou olhando ao redor, como se procurasse algo. As pessoas que eu mencionei, elas não deixam pontas soltas. Elisa sentiu um frio subir pela espinha. Aquilo estava se tornando real demais, perigoso demais. Augusto franziu o senho. O senhor está dizendo que tem alguém atrás da gente? Eu estou dizendo que se tudo isso for verdade, eles já devem estar observando há muito tempo.
O silêncio caiu pesado novamente. Elisa sentiu o coração acelerar ainda mais. Mas quem são essas pessoas? Ela perguntou quase sem voz. O pai de Augusto olhou para ela, sério. Pessoas com poder suficiente para fazer alguém desaparecer, sem deixar rastro. Augusto passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Isso não pode ser real. Mas antes que ele terminasse a frase, um som metálico ecoou vindo da cozinha. Os três viraram ao mesmo tempo. Desta vez não havia dúvida. Alguém estava ali. Augusto avançou rapidamente, sem hesitar, entrando na cozinha com a lanterna apontada. Elisa ficou na entrada, com Samuel no colo, sem coragem de dar mais um passo. O pai de Augusto ficou ao lado dela, atento. A luz da lanterna percorreu o ambiente e parou. Havia uma cadeira caída no chão. E ao lado dela, a janela aberta. O vento entrava forte agora, balançando a cortina rasgada. Droga! Augusto murmurou, correndo até a janela e olhando para fora. Escuridão. Nenhum movimento visível. Mas algo tinha estado ali. Disso não havia dúvida. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Tem alguém vigiando a gente? Augusto voltou lentamente, agora com o semblante ainda mais sério. Ou esteve. O pai dele se aproximou da janela também, analisando o lado de fora. Eles não costumam agir rápido, disse. Eles observam primeiro. Elisa sentiu o coração apertar. E depois? O homem respondeu sem emoção. Depois eles eliminam o problema. O silêncio caiu pesado. Samuel começou a chorar novamente, e desta vez, Elisa não conseguiu acalmá-lo de imediato. Augusto olhou para os dois e naquele instante, algo dentro dele mudou completamente. Não era mais só sobre o passado. Não era mais só sobre respostas. Era sobre proteção. A gente não pode ficar aqui, ele disse firme. Elisa assentiu imediatamente. Eu também acho. O pai dele, no entanto, permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar. Se vocês saírem agora, vão se expor ainda mais. Augusto franziu o senho. Então, o que o senhor sugere? Ficar esperando? O homem respirou fundo. Eu sugiro entender exatamente o que eles querem. Elisa sentiu um aperto no peito. E se eles quiserem... O Samuel? O silêncio respondeu por ele. Augusto fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquela possibilidade. Quando abriu novamente, a decisão já estava tomada. Ninguém vai tocar nele. A frase saiu firme, definitiva. Elisa olhou para ele, sentindo algo novo crescer dentro do peito. Segurança. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. O pai dele observou os dois por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo. Então vocês precisam saber de mais uma coisa. Augusto suspirou, já esperando outra revelação pesada. O que mais falta? O homem olhou diretamente para Elisa. Essa mulher da foto... Elisa sentiu o coração acelerar novamente. Ela não era apenas alguém comum. O silêncio caiu. Augusto cruzou os braços. E o que ela era? O homem respondeu com a voz mais baixa. Ela fazia parte de algo maior. Elisa engoliu seco. Que tipo de coisa? O olhar dele ficou mais sério. Uma rede. Augusto franziu o senho. Rede de quê? O homem hesitou por um segundo. E então respondeu. De pessoas que controlam tudo, sem nunca aparecer. O ambiente pareceu ficar ainda mais frio. Elisa sentiu um arrepio. Isso está parecendo loucura, Augusto murmurou. Eu também achei no começo, o pai dele respondeu. Até ver com meus próprios olhos. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo mais profundo. Algo perigoso. Elisa apertou Samuel com mais força. E o que isso tem a ver comigo? O homem a encarou. Se você é quem eu acho que é, Augusto já sabia o que viria. Então você não é só uma peça nessa história. Elisa sentiu o coração disparar. Então, o que eu sou? O homem demorou alguns segundos, e então disse, a chave. O mundo pareceu parar mais uma vez. Augusto olhou para Elisa. Elisa não conseguia respirar direito. Chave de quê? O pai dele respondeu, firme, de algo que nunca deveria ser aberto. O silêncio caiu pesado, mas dessa vez não durou muito, porque naquele exato momento o som de um motor voltou a ecoar do lado de fora. Só que agora não era um carro comum, era mais grave, mais pesado, mais de um. Faróis fortes começaram a iluminar o terreno, atravessando as janelas da casa. Elisa sentiu o coração parar.
Augusto correu até a porta e olhou para fora. E o que ele viu fez o corpo inteiro enrijecer. Eles chegaram. Elisa sentiu o mundo desabar. Quem? Augusto virou lentamente o rosto para ela, com um olhar sério, intenso, e respondeu em voz baixa. As pessoas que nunca deveriam encontrar a gente. Os faróis invadiram a casa com uma luz branca e impiedosa, atravessando as janelas como lâminas, revelando cada canto daquele lugar que até poucos minutos atrás parecia apenas abandonado, e agora se transformava em um cenário de perigo real, iminente, impossível de ignorar. Elisa sentiu o corpo inteiro travar, enquanto apertava Samuel contra o peito, o choro do bebê se misturando ao som dos motores que paravam do lado de fora, pesados, organizados, como se quem estivesse ali já soubesse exatamente onde ir e o que fazer. Augusto permaneceu na porta por um segundo, observando, avaliando, e então voltou com rapidez. O olhar diferente de tudo que Elisa já tinha visto não era mais apenas emoção, era estratégia, era decisão. A gente precisa sair agora, ele disse direto, sem espaço para dúvidas. O pai dele, no entanto, não se moveu imediatamente. Apenas olhou para o chão, depois para o corredor e então para o quarto secreto que haviam acabado de descobrir. Se vocês saírem pela frente, vão dar de cara com eles. Augusto respirou fundo. Então qual é a alternativa? O homem hesitou por um instante e então apontou para o fundo da casa. Existe uma saída antiga. Mas o quê? Augusto pressionou. Ela leva para um lugar que vocês talvez não estejam prontos para ver. Elisa sentiu o coração disparar ainda mais. A gente já passou desse ponto, ela disse, com a voz tremendo, mas decidida. Augusto assentiu. Mostra o caminho. Do lado de fora, portas de carros começaram a se abrir. Vozes baixas, coordenadas, começaram a se espalhar pelo terreno. Eles não estavam ali por acaso. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. O pai de Augusto virou-se sem dizer mais nada e começou a andar rápido pelo corredor, em direção ao fundo da casa. Augusto segurou a mão de Elisa por um instante, firme, transmitindo segurança. Confia em mim, disse, olhando nos olhos dela. Elisa assentiu, mesmo com o medo apertando o peito. Eles seguiram. O corredor parecia mais longo agora, mais escuro, como se o tempo tivesse se esticado ali dentro. O lampião ao longe ainda tremulava, projetando sombras estranhas nas paredes. Samuel chorava, inquieto, e Elisa tentava acalmá-lo enquanto caminhava. O pai de Augusto parou diante de uma parede aparentemente comum, ao lado da antiga cozinha. Tocou em uma das tábuas de madeira, pressionou com força, e algo se moveu. Um clique seco ecoou. A parede cedeu levemente, revelando uma passagem estreita, escondida, que descia em direção à escuridão. Elisa sentiu o coração disparar. Isso sempre esteve aqui? Augusto perguntou surpreso. O homem assentiu. Desde antes de eu comprar esse lugar. Do lado de fora, passos começaram a ecoar na varanda. Alguém estava entrando na casa. Agora! Augusto disse. O pai dele entrou primeiro na passagem, seguido por Augusto, e Elisa foi logo atrás, descendo com cuidado, segurando Samuel com firmeza. Assim que passaram, Augusto puxou a madeira de volta, fechando a entrada escondida. O som abafado do lado de fora continuava, mas agora parecia distante. O túnel era estreito, úmido, com cheiro de terra antiga. A única luz vinha da lanterna de Augusto, que iluminava o caminho à frente. Cada passo ecoava de forma oca, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo mundo. Elisa sentia o coração bater no limite. Para onde isso leva? Perguntou, quase sem voz. O pai dele respondeu sem olhar para trás, para a parte mais antiga do sítio. Augusto franziu o senho. Mais antiga que aquela casa? Muito mais. O túnel continuava descendo, e o ar ficava mais frio a cada metro. Samuel finalmente começou a se acalmar, como se o ambiente tivesse mudado algo nele também. Elisa percebeu. Aquilo a deixou ainda mais inquieta. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o túnel finalmente se abriu. Um espaço maior surgiu à frente. Augusto levantou a lanterna, e o que apareceu fez todos pararem. Era uma espécie de salão subterrâneo, antigo, muito antigo. As paredes de pedra estavam marcadas com símbolos estranhos, desenhos que Elisa nunca tinha visto.
mas que, de alguma forma, pareciam familiares demais. No centro do espaço havia uma estrutura de madeira e ferro, como uma mesa antiga, cercada por objetos que pareciam ter sido deixados ali há décadas. Meu Deus! Augusto murmurou. Elisa sentiu o corpo inteiro arrepiar. O que é isso? O pai dele respondeu, com a voz mais baixa do que nunca. O lugar onde tudo começou. O silêncio caiu pesado. Elisa deu um passo à frente sem perceber. Algo naquele lugar puxava ela de um jeito impossível de explicar, como se fosse dela. Augusto percebeu. Elisa, cuidado. Mas ela já estava caminhando em direção à mesa central. Os símbolos nas paredes pareciam mais nítidos agora, como se reagissem à presença dela. Samuel abriu os olhos e ficou quieto, observando tudo ao redor. Elisa parou diante da mesa. Havia um objeto ali, um pequeno medalhão antigo, com detalhes delicados, envelhecido pelo tempo. Ela estendeu a mão quase sem pensar. Não toca, o pai de Augusto disse rápido, mas já era tarde. Assim que os dedos de Elisa tocaram o medalhão, algo aconteceu. Um som profundo ecoou pelo salão. As paredes vibraram levemente. A lanterna piscou. Elisa sentiu uma onda atravessar o corpo inteiro, como se uma memória que não era dela tentasse emergir. Imagens rápidas passaram pela mente dela. Uma mulher correndo, um bebê chorando, vozes, medo, escuridão. Ela puxou a mão de volta, assustada, ofegante. O que foi isso? Augusto correu até ela, segurando seus ombros. Você está bem? Elisa tentou respirar. Eu vi coisas. O pai dele olhava fixamente para o medalhão. Então é verdade. Augusto virou-se rapidamente. O quê? O homem levantou o olhar lentamente. Você não é apenas parecida com aquela mulher. Elisa sentiu o coração disparar. Você é parte dela. O silêncio caiu como uma pedra. Augusto ficou imóvel. Isso não faz sentido. Elisa balançava a cabeça, confusa, assustada. Eu não entendo. O pai dele deu um passo à frente. Esse medalhão era dela. Elisa olhou para o objeto novamente. Algo dentro dela dizia que aquilo era importante, muito importante. Augusto passou a mão no rosto, tentando organizar tudo. Então, o que isso significa? O homem respondeu firme. Significa que tudo o que está acontecendo sempre foi sobre ela. Elisa sentiu um arrepio. E sobre mim? O silêncio foi quebrado de forma abrupta. Um som metálico ecoou pelo túnel. Augusto virou imediatamente a lanterna na direção de onde vieram. Passos, novamente. Mas agora, mais de um. Mais rápidos, mais próximos. Eles tinham encontrado a entrada. Elisa sentiu o coração parar. Augusto se colocou na frente dela novamente. O pai dele ficou sério. Eles estão vindo. O som aumentava, cada vez mais perto. Augusto olhou ao redor procurando uma saída, mas não havia outra visível. Elisa apertou Samuel com força. O medo agora era real, palpável. Augusto respirou fundo e então disse, baixo, se acontecer alguma coisa, você corre. Elisa balançou a cabeça imediatamente. Não, Elisa, eu não vou te deixar. O silêncio entre os dois foi interrompido por uma voz que ecoou pelo túnel, fria, controlada, assustadoramente calma. Não precisa correr. Os três congelaram. A voz continuou, mais próxima agora. Vocês já estão exatamente onde queríamos. Augusto apertou os punhos. Elisa sentiu o mundo girar. E então, uma figura surgiu na entrada do salão, iluminada parcialmente pela lanterna. Um homem, elegante, sorriso leve, olhar vazio. Ele parou, observando os três como se já os conhecesse há muito tempo. E então disse algo que fez o coração de Elisa parar completamente. Finalmente, encontramos você. O ar no salão subterrâneo ficou pesado no instante em que o homem terminou aquela frase, como se cada palavra tivesse sido calculada para atingir exatamente o ponto mais frágil de Elisa. E ela sentiu o corpo inteiro travar, os braços apertando Samuel com força instintiva, enquanto Augusto se posicionava imediatamente à frente dela, pronto para qualquer coisa, mesmo sem saber exatamente contra o que estava lidando. O homem deu mais um passo à frente, tranquilo demais para alguém que acabara de invadir um lugar escondido, e o som dos outros passos atrás dele confirmou que não estava sozinho. Havia mais gente ali, nas sombras, observando, esperando,
como se aquilo fosse apenas mais uma etapa de algo que já vinha sendo planejado há muito tempo. Fiquem onde estão, Augusto disse com a voz firme, mas carregada de tensão, e o homem sorriu de leve, um sorriso controlado, quase elegante, como se aquela reação fosse exatamente o que ele esperava. Não se preocupe, Augusto, ele respondeu, com uma naturalidade assustadora. Se quiséssemos fazer algo contra vocês, já teria acontecido. Elisa sentiu um arrepio. Aquilo não era um alívio. Era pior. Era a confirmação de que eles estavam no controle. O pai de Augusto deu um passo à frente, agora completamente sério. Você não deveria estar aqui. O homem inclinou levemente a cabeça. E mesmo assim, aqui estou. O silêncio ficou pesado. Augusto estreitou os olhos. Quem é você? O homem olhou diretamente para Elisa, ignorando completamente a pergunta. Demorou mais do que o esperado, mas você finalmente voltou. Elisa sentiu o coração disparar. Mas não sei do que você está falando. O homem deu mais um passo, agora mais próximo, e os outros atrás dele começaram a se espalhar discretamente, ocupando o espaço com precisão. Sabe, sim, ele disse com a voz mais baixa. Só ainda não se lembra. Augusto deu um passo à frente, bloqueando ainda mais a visão. Fala com a gente, não com ela. O homem finalmente voltou o olhar para Augusto. Você ainda acha que isso é sobre você? A frase foi dita sem agressividade, mas com uma certeza que incomodava. Augusto apertou os punhos. Se você der mais um passo... O homem levantou uma das mãos, interrompendo. Calma. O silêncio caiu novamente, pesado, cheio de tensão. Elisa sentia a respiração irregular, a mente tentando acompanhar tudo o que estava acontecendo rápido demais, grande demais, fora de qualquer lógica que ela conhecia. O que vocês querem? Ela perguntou finalmente, reunindo coragem. O homem sorriu de leve. Queremos devolver o que é nosso. O coração dela falhou uma batida. Eu não pertenço a vocês. O sorriso dele não mudou. Isso é o que você acredita. O pai de Augusto interveio mais firme. Chega, isso acabou, vocês não vão levar ninguém. O homem olhou para ele com um leve interesse. Você sempre foi previsível. Augusto franziu o senho. Vocês já se conhecem. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Elisa sentiu o estômago embrulhar. Aquilo era maior do que ela imaginava. Muito maior. Você trabalhou com eles? Augusto perguntou, agora olhando diretamente para o pai. O homem desviou o olhar por um segundo e aquilo disse tudo. Elisa sentiu o mundo girar. Você sabia de tudo. O tempo todo? Ela perguntou, a voz falhando. O pai de Augusto não respondeu imediatamente. E aquele silêncio foi a confirmação mais dolorosa de todas. Augusto deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido. O senhor fez parte disso? O homem finalmente falou, baixo. Eu tentei impedir. Tentou? Augusto repetiu incrédulo. O senhor separou a gente, escondeu a verdade. Comprou esse lugar porque eu sabia no que isso ia dar. Ele respondeu, pela primeira vez elevando a voz. O silêncio caiu novamente. O homem elegante observava tudo, tranquilo, como se aquela revelação fosse apenas mais uma peça encaixando. Família sempre complica tudo, ele disse, com um tom quase entediado. Elisa sentiu uma lágrima escorrer. O que vocês querem de mim? O homem olhou diretamente para ela. Você não é apenas alguém que encontramos por acaso. Augusto voltou a se posicionar à frente dela. Então fala logo o que ela é. O homem respirou fundo, como se finalmente estivesse pronto para dizer aquilo. Ela é a herdeira. O mundo pareceu parar. Elisa sentiu o corpo inteiro gelar. Herdeira? De quê? O homem deu um passo à frente, agora mais sério. Daquilo que sua mãe protegeu até desaparecer. Elisa sentiu o coração disparar. As imagens que ela tinha visto ao tocar o medalhão voltaram à mente, fragmentadas, rápidas, assustadoras. Augusto olhou para ela, confuso, tentando entender. Elisa, o homem continuou. Sua mãe descobriu algo que não deveria, algo que podia mudar tudo. E antes de desaparecer, ela garantiu que isso fosse passado adiante. Elisa balançava a cabeça, tentando negar, mas algo dentro dela dizia que aquilo era verdade. E você é a única que pode acessar isso. O silêncio ficou absoluto. Augusto apertou os punhos. E por que vocês não pegaram isso antes? O homem sorriu de leve. Porque sem ela, não funciona.
Elisa sentiu o coração acelerar ainda mais. Funcionar o quê? O homem olhou para o medalhão sobre a mesa. A chave. Augusto seguiu o olhar. Elisa também. O medalhão parecia diferente agora, como se tivesse despertado. E o que acontece quando funcionar? Augusto perguntou, agora mais tenso. O homem respondeu sem hesitar. Tudo muda. O silêncio caiu pesado. Elisa sentiu um medo profundo. Eu não vou ajudar vocês. O homem inclinou levemente a cabeça. Você acha que tem escolha? Augusto deu um passo à frente. Ela tem. O homem olhou para ele com um leve sorriso. Sempre o herói. E então, algo mudou no rosto dele. O sorriso desapareceu. O olhar ficou frio. Mas você não é necessário. Antes que Augusto pudesse reagir, dois homens se moveram rapidamente pelas laterais. Tudo aconteceu em segundos. Augusto tentou reagir, mas foi contido. Elisa gritou. Augusto! Samuel começou a chorar desesperado. O pai dele tentou intervir, mas também foi segurado. O homem elegante continuou caminhando, agora direto em direção a Elisa. Ela recuou, segurando o bebê com força. Não chega perto! Mas ele não parou. Isso não precisa ser difícil. Elisa sentiu o desespero crescer. Eu não vou com você. Ele parou a poucos passos dela, o olhar fixo, intenso. Então vamos ter que fazer isso do jeito difícil. O silêncio caiu por um segundo. E então, ele fez um gesto discreto com a mão. Um dos homens avançou. Elisa recuou mais um passo sem ter para onde ir. Augusto se debatia, tentando se soltar. Não encosta nela! O coração de Elisa parecia explodir no peito. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Uma sensação estranha, forte, intensa, como se algo despertasse. O medalhão sobre a mesa começou a vibrar levemente. A luz do lampião tremulou mais forte. O homem percebeu. Sorriu novamente. Finalmente, Elisa sentiu uma onda percorrer o corpo. As mesmas imagens voltaram, mas agora mais fortes, mais claras. E então, algo impossível aconteceu. O medalhão se abriu sozinho. Uma luz intensa saiu de dentro dele. Todos pararam. O homem também. E então, uma voz ecoou no salão. Não vinha de ninguém ali. Vinha do próprio medalhão. E disse apenas uma frase. Ela está pronta. Elisa sentiu o corpo inteiro vibrar no exato momento em que aquela voz ecoou pelo salão. Não como um som comum, mas como algo que parecia atravessar a própria alma, despertando memórias que não eram apenas lembranças, eram heranças, e ela caiu de joelhos sem perceber, ainda segurando Samuel com força, enquanto a luz do medalhão se expandia, iluminando tudo ao redor de um jeito quase impossível de olhar diretamente. E Augusto, mesmo sendo contido, parou, de lutar por um segundo ao perceber que aquilo não era mais apenas uma situação de perigo. Era algo muito maior, algo que envolvia a própria origem de Elisa. O homem elegante observava tudo com um interesse silencioso, mas agora havia algo novo no olhar dele. Expectativa, quase reverência. Finalmente, ele murmurou, como se estivesse esperando por aquele momento há anos. Elisa respirava com dificuldade, sentindo imagens invadirem sua mente com mais clareza agora. A mulher da foto, correndo pelo mesmo túnel, escondendo algo, protegendo um bebê, vozes dizendo que ela precisava fugir, que não podiam deixar aquilo cair nas mãos erradas, e então um instante mais forte. A mulher olhando diretamente para alguém, com lágrimas nos olhos, dizendo que confiava, que precisava confiar, e aquele alguém era o pai de Augusto. Elisa abriu os olhos de repente ofegante, olhando diretamente para ele. Você prometeu, disse com a voz diferente, carregada de algo que não era só dela. O pai de Augusto empalideceu. Elisa, você prometeu proteger. Ela continuou, agora mais firme, enquanto a luz ainda pulsava ao redor dela. O silêncio caiu pesado. Augusto parou de lutar completamente. Pai, o que está acontecendo? O homem deu um passo à frente, mesmo sendo segurado. Eu não consegui, disse com a voz quebrando pela primeira vez. Elisa sentiu uma lágrima escorrer. Você deixou ela morrer. A frase saiu como uma sentença. O salão ficou em silêncio absoluto. O homem elegante observava tudo com atenção redobrada agora. Interessante. Ela não apenas herdou, ela lembra.
Augusto olhou para o pai, completamente perdido. O que ela está dizendo? O pai dele respirou fundo, como se finalmente não houvesse mais como esconder. Eu conheci a mãe dela, disse. Ela confiou em mim. Me contou sobre o que havia descoberto, sobre o que precisava proteger. Elisa apertou Samuel com força. E você falhou. Ele abaixou a cabeça. Eu achei que, afastando você do meu filho, eu estaria protegendo os dois. Augusto deu um passo para trás como se tivesse sido atingido novamente. Então foi isso? O Senhor separou a gente para esconder tudo isso? Eu tentei impedir que eles chegassem até você. Ele respondeu, apontando para o homem elegante. Mas eu não fui suficiente. O silêncio foi quebrado pela voz calma do homem à frente. Não mesmo. Ele deu mais um passo, agora claramente interessado apenas em Elisa. Mas agora não precisamos mais dele. Augusto tentou se soltar novamente. Você não vai levar ela. Elisa levantou-se devagar, ainda com Samuel no colo, mas agora havia algo diferente nela. Não era mais apenas medo, era força, era entendimento. A luz do medalhão começou a diminuir, mas algo havia ficado dentro dela. Algo permanente. Ninguém vai levar ninguém, ela disse firme. O homem inclinou a cabeça, curioso. E você pretende fazer o quê? Elisa respirou fundo. E então, entendeu. Tudo. A chave não era um objeto. Nunca foi. Era ela. Era a escolha. Era o que a mãe dela tentou proteger. Ela olhou para Augusto, depois para o pai dele, depois para Samuel. E então tomou sua decisão. Caminhou até a mesa, pegou o medalhão. E todos prenderam a respiração. O homem deu um pequeno passo à frente. Cuidado! Mas Elisa não hesitou. Com toda a força que tinha, ela fechou o medalhão com um estalo firme. A luz desapareceu completamente. O silêncio caiu absoluto. O homem congelou. O sorriso sumiu. Pela primeira vez, ele parecia surpreso. O que você fez? Elisa levantou o olhar, agora calma. O que minha mãe queria? O salão pareceu perder algo naquele instante, como se uma presença tivesse ido embora. Os símbolos nas paredes ficaram apagados. O ar voltou ao normal. O homem deu um passo para trás sem entender completamente. Você não pode... Isso não... Elisa apertou Samuel com carinho. Eu não sou a chave de vocês. Augusto conseguiu se soltar no meio da confusão. Os homens ao redor hesitaram, claramente desorientados. O controle deles tinha acabado. O pai de Augusto respirou fundo, aliviado e arrependido ao mesmo tempo. Ela conseguiu? O homem elegante observou por mais alguns segundos e então recuou. Isso não acabou, disse com a voz baixa. Vocês apenas atrasaram. E então fez um gesto. Os homens começaram a recuar. Em poucos segundos desapareceram pelo túnel da mesma forma que entraram. O silêncio tomou conta novamente. Elisa ficou parada, ainda segurando o medalhão fechado. Augusto se aproximou devagar. Você está bem? Ela olhou para ele e sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Agora eu estou. Ele olhou para Samuel e depois para ela. A gente vai proteger ele. Elisa assentiu. Juntos. O pai de Augusto deu um passo à frente com os olhos marejados. Eu errei, mas se vocês permitirem, eu quero ajudar a consertar. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu levemente. Não era perdão completo, mas era um começo. Eles saíram do túnel juntos, deixando para trás aquele lugar que guardava tanto sofrimento e tanta verdade. O amanhecer já começava a surgir no horizonte, pintando o céu de tons suaves, como se a vida estivesse dando a eles uma nova chance. Elisa olhou para Samuel, que agora dormia tranquilo, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Ela não era mais a mulher abandonada, não era mais frágil, ela era forte, ela era mãe, ela era alguém que tinha enfrentado o passado e escolhido um futuro diferente. Augusto caminhava ao lado dela e, pela primeira vez, não havia dúvida entre eles. Apenas um caminho. E o pai dele vinha atrás, mais silencioso, mais humano, carregando o peso dos erros, mas também a oportunidade de fazer diferente. Antes de entrar no carro, Elisa olhou uma última vez para o sítio antigo e sussurrou, quase como uma oração. Agora você pode descansar, porque no fim, aquela história nunca foi apenas sobre segredos, riqueza ou poder.
Foi sobre escolhas, sobre amor, sobre proteger o que realmente importa. E às vezes, a maior força não está em abrir portas, está em escolher fechá-las. Se essa história tocou você de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus caminhos. Até a próxima história.